A mulher, ao participar da política, ela muda a política e, ao mesmo tempo, ela se transforma. Ela também muda. É uma bandeira fundamental, uma bandeira estratégica, uma bandeira estruturante para que a gente possa ter um desenvolvimento do nosso país. É o espaço de quem vota, é o espaço de quem se coloca à disposição para ser candidato, e é importante que a gente possa cada vez mais levar a sério. A gente tem essa força, a gente tem essa capacidade e a gente tem principalmente o direito de votar, o direito de ser votado. Então, a gente precisa não desistir. Marias, Anas, Franciscas, Antônias, Adrianas. As mulheres são maioria na população brasileira e também no eleitorado. Mas a participação na política é marcada por uma grande disparidade. Por um lado, o voto feminino é decisivo. Dos 148 milhões de eleitores aptos a comparecer às urnas em 2020, 52,5% são mulheres. 3 em cada 5 municípios já contam com mais eleitoras. Por outro lado, somos minoria quando se trata das candidaturas. Em 1995, foi dado o primeiro passo para garantir maior representatividade feminina. A Lei 9.100 passou a prever a reserva de 20% de vagas para mulheres em disputa de cargos proporcionais. Em 2009, a Lei 12.034, a primeira mini-reforma eleitoral, foi além e criou a cota de 30% para cada gênero. Mas o que se vê na prática é que as mulheres continuam ficando com uma fatia bem menor nas urnas. Nas últimas eleições, em 2018, foram eleitas apenas 290 mulheres, o que representa 16,20% do total. No Congresso Nacional, por exemplo, esse número chegou a 77 deputadas e 7 senadoras, que, somando as que já estavam no cargo, formam uma bancada de 10 mulheres atualmente. Tivemos ainda a eleição de uma única governadora e de 161 deputadas estaduais em todo o país. Tudo isso mais de 90 anos depois que a primeira mulher alcançou um cargo público no Brasil. Mas espera aí, para contar essa história, nós temos que voltar no tempo. Alzira Soriano é o nome que marcou a trajetória da política brasileira. O voto feminino foi autorizado pela primeira vez em 1927. E em 1928, ela conseguiu a façanha de se eleger prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, com 60% dos votos. Não foi apenas a primeira prefeita eleita no Brasil, mas em toda a América Latina. Ela conseguiu se eleger a partir de uma articulação bem sucedida do movimento sufragista, que naquele momento lutava pelo direito das mulheres poderem votar e serem candidatas nas eleições. E conseguiram convencer o governador do Rio Grande do Norte. Naquele momento o Brasil ainda tinha muita autonomia federativa, né? Então o governador do Rio Grande do Norte aprovou uma lei que permitia o voto e a candidatura de mulheres antes disso ser nacionalmente reconhecido no país. Em seu discurso de posse, Alzira destacou: as conquistas atuais, a evolução que ora se opera, abre uma clareira no convencionalismo, fazendo ressurgir nova faceta dos sagrados direitos da mulher. As mulheres foram conseguir no Brasil o direito de voto só em 1932, e ainda assim é importante que se diga que não foram todas as mulheres, somente as mulheres casadas com autorização dos seus maridos, ou então as mulheres viúvas que conseguissem comprovar a renda tinham direito de votar naquele momento, né? O voto foi ser um direito para o conjunto das mulheres brasileiras só na década de 40. A gente teve o direito ao voto reconhecido até antes de várias nações. Mas, na verdade, mesmo assim, a gente está atrás de várias outras que concederam direito de voto posteriormente. Atrás no sentido de participação feminina na política, né? Percentualmente falando. E eu atribuo a isso muito ao campo dos costumes. Na verdade, as mulheres ainda no Brasil ainda têm um papel, né, assim, exigido muito pela sociedade, imposto pela sociedade das tarefas domésticas, de cuidado com os filhos. Quando a gente olha para dentro de casa, mesmo quando os homens estão desempregados, as mulheres fazem mais tarefas domésticas do que eles, e quem diz isso são as pesquisas, né, do IBGE, não sou eu que estou dizendo. Então, exatamente por essa razão, a gente tem aí sim uma dificuldade para que essas mulheres se coloquem e tenham, de fato, sucesso, né, para estarem representadas.
através do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, lançamos uma campanha Constituinte para Valer, tem que ter palavra de mulher. E essa foi uma campanha que uniu os movimentos feministas e de mulheres no país inteiro. E ela tinha como objetivo eleger mulheres, colocar mulheres candidatas em todos os estados, o que efetivamente aconteceu. As mulheres brasileiras cumpriram um papel fundamental para a construção do Estado Democrático de Direito no Brasil, para a consolidação e ressignificação de uma série de direitos no nosso país. E acho que a atuação da bancada feminina e do lobby do batom durante o processo da Constituinte fala muito sobre essa luta histórica das mulheres por mais representação e por mais políticas públicas e por mais direitos. A Constituição Cidadã, ela foi um movimento muito forte de mulheres no Brasil todo, que foi intitulado aí o Lobby do Batom, e elas reivindicaram as demandas que estão contidas hoje dentro da Constituição, e elas tiveram aí 80% das suas demandas atendidas naquela época. Pouca gente sabe disso, mas foi devido à luta dessas mulheres. E elas permaneciam dentro do Congresso Nacional, na Constituinte, defendendo seus direitos, seus deveres, e é o que a gente chama hoje de uma Constituição cidadã. Foi uma vitória extraordinária, nós conseguimos uma aprovação que foi a maior de todos os movimentos organizados, que estava naquele momento com suas cartas, e também porque nós tínhamos uma bancada que se organizou e uniu-se. Aí aconteceu o processo transformador, muito expresso nessa ideia de que a mulher, ao participar da política, ela muda a política e, ao mesmo tempo, ela se transforma. Ela também muda. Habitualmente, os partidos apresentam um número maior de candidatos homens, de modo que, embora a cota seja de gênero, na prática ela acaba sendo uma cota para mulheres, né? E, muitas vezes também, o que é um mínimo de 30%, acaba sendo tratado como um teto. De toda forma, não se pode registrar uma chapa sem que seja observado esse percentual. E, mais recentemente, o TSE tem admitido, né, o ajuizamento de ações de cassação também com fundamento na não apresentação de candidaturas efetivas, né? O que é comumente chamado de candidaturas laranjas, mas que, enfim, costuma-se preferir, na verdade, o termo candidaturas fraudulentas, que é quando se apresentam, por exemplo, mulheres que nem sequer sabiam que eram candidatas, que não deram anuência para que seu nome fosse usado. Então, a chapa também pode ser cassada. São muitos os fatores que explicam a subrepresentação feminina na política brasileira, né? Acho que as mulheres têm que lidar com uma série de obstáculos e desvantagens no processo político e no processo eleitoral que ajudam a explicar esse resultado, né? Então, desde o cotidiano das suas vidas, que é afetado de maneira diferente para poder ter tempo, acesso a um recurso básico chamado tempo para fazer política, né? Os partidos costumam dizer que as mulheres não querem participar. É muito difícil de encontrar mulheres que queiram participar. Mas não é isso. Na verdade, as mulheres não querem participar sem ter apoio, sem ter reais condições de ganhar uma eleição, sem ter dinheiro, sem ter tempo de televisão. Então, essas decisões, né, assim, essas alterações normativas, né, porque a própria lei foi alterada, né, muitas vezes em benefício para se ter mais igualdade de gênero, certamente isso tem impactado para que as mulheres se sintam mais seguras para pleitear um cargo, para pleitear, né, uma candidatura. Por quê? Porque elas sabem que aí elas têm, de fato, condições para alcançar, né, o objetivo final, que é ser eleita. A ideia é sempre pensar nessa mulher onde ela quer estar, né? Ela exercer o poder dela a partir de onde ela quer estar, como ela quer ser. E aí é o que a gente precisa incentivar sempre bastante, né? Então, se a gente for reparar, os espaços de dos cargos de topo, eles ainda são pouco representados, tanto na iniciativa privada como em órgãos públicos. Então, a ideia é que essas mulheres, sim, elas estejam nesse espaço de tomada de decisão, não só por ser uma mulher, porque é só uma mulher, não, porque são divisões, você está equiparando, equilibrando
tomadas de decisões. Então, são mundos, visões de mundos diferentes, e que, sendo equilibrado, isso ajuda muito em todos os espaços aí, seja na iniciativa privada ou em órgãos públicos, né? Os desafios são sempre enormes, né? Porque a mulher, quando ela chega a ocupar qualquer cargo de poder, ela precisa se provar duplamente. E também o fato de eu ter lá chegado com jovem, né? Eu cheguei com 36 anos de idade. Então, os desafios foram realmente enormes. Mas com muito trabalho, com muita competência, a gente consegue vencê-los. O regime democrático, né, ele demanda uma participação mais ampla possível de todos os setores da sociedade. A participação, né, das mulheres na política é um fator que indica, né, a qualidade de uma democracia. Não existe um sujeito único, uma mulher única, né, são muitas mulheres com muitas vivências. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quero dizer a todos que subo pela primeira vez nesta tribuna carregada de emoção. Se a gente é mais da metade da população, se mais da metade da população estiver trabalhando mais, produzindo mais, né, isso tem impacto real na riqueza do país, na distribuição de renda, nos índices de saúde, na qualidade da saúde, também da própria educação, da segurança. Então, só que isso não é trazido nessa perspectiva, né? A gente fica sempre olhando como se fosse, não, mas precisa, por quê? Porque nós somos mais de 50%, então pela igualdade, só como uma bandeira pela bandeira. E não é. É uma bandeira fundamental, uma bandeira estratégica, uma bandeira estruturante para que a gente possa ter um desenvolvimento do nosso país. O olhar para a sociedade vai ser totalmente diferente. Aí nós vamos saber o que é ser patriota de verdade, o que é amar o seu povo, a sua cultura, o que é ter a sensibilidade de entender um país que carrega tantas cicatrizes ruins, de histórias ruins, que pode caminhar aqui no caminho da soberania, da felicidade. Então, esse gigante desafio, né, de dizer que nós podemos mudar o país, que nós podemos falar por nós mesmas, que, inclusive, um país de maioria de mulheres, com uma população, maioria negra, ter hoje representação de homens mais velhos, brancos, que não sabem nem falar como a gente fala, é difícil, né? Obviamente não vão nos representar, obviamente não vão olhar para nós. É importante a gente entender que esse problema da subrepresentação feminina não é um problema das mulheres, ele é um problema das distorções do nosso modelo democrático, que cria barreiras efetivas para as mulheres estarem nesses espaços, né? E, portanto, isso tem que ser tratado de uma maneira institucional e coletiva, né? A gente fez essa pesquisa não porque a gente queria construir heroínas, né? Mas porque a gente queria compreender, já que as mulheres são tão poucas nos espaços de poder, mas a gente queria compreender um pouco das experiências vividas por essas mulheres para poder pensar mecanismos de superação das barreiras enfrentadas, para abrir espaço para que outras mulheres também possam ocupar esses espaços, né? Um primeiro dado que nos chama atenção é que, apesar das prefeitas governarem só 12% dos municípios, quando a gente soma a população desses municípios, a gente vê que são os municípios menores. Então, hoje, a gente tem só 7% da população do país governada por mulheres, o que significa dizer que 93% da nossa população jovem, idosa, crianças, adultos, estão acostumados a identificar como a principal figura política da sua cidade uma figura masculina, né? A gente vê que as mulheres eleitas, apesar disso, acumulam mais anos de estudo do que os homens. Enquanto metade dos prefeitos tem ensino superior, 71% das prefeitas brasileiras cursaram a universidade e 42% inclusive têm pós-graduação. Um outro dado interessante é que quando a gente perguntou para as prefeitas se elas já ocuparam cargos públicos, cargos não eletivos ou cargos de confiança, a gente vê que 70% delas já tiveram alguma experiência no governo, né? Então, elas não caíram de paraquedas nesses espaços, já tinham uma trajetória de formulação de políticas públicas. Muitas eram professoras ou médicas da família, enfermeiras, já tinham um trabalho dentro da gestão pública que foi reconhecido, que projetaram elas como lideranças
nos espaços de poder nas suas cidades. E 88% tinham, inclusive, atuação política para além do governo antes de serem eleitas. A partir da decisão do Supremo, né, na ação direta de inconstitucionalidade 5617 da relatoria do ministro Fachin, a gente teve uma grande reviravolta. Por quê? Porque daí ficou muito claro que pelo menos 30% dos recursos do fundo partidário, e aí depois o TSE, numa consulta, confirmou que isso também valeria para o fundo eleitoral, que pelo menos 30% dos recursos teriam que ser destinados para as candidaturas femininas. Isso teve um impacto tremendo. Só na Câmara dos Deputados a gente dobrou a participação, né, das mulheres no Congresso, no caso na Câmara. Então, veja como a importância do dinheiro numa eleição, né? Não dá para fazer uma eleição sem dinheiro. Não significa que a gente não possa se eleger com pouco dinheiro, mas, no geral, né, a existência de recursos financeiros é um fator fundamental para o sucesso de uma candidatura. Então, essa é uma primeira questão. E agora, com esse avanço da jurisprudência, com esse avanço do entendimento do Poder Judiciário, foi possível que as mulheres tivessem acesso a esse recurso que nunca acontecia. E por que não acontecia? Porque os dirigentes partidários são homens, e são homens brancos. Então, esses homens acabam destinando os recursos para os seus apadrinhados, para os seus apoiadores, e que, no geral, são outros homens. O que fixou o STF foi de que, na verdade, deveria ser garantido um percentual do fundo partidário utilizados em campanhas eleitorais para as candidaturas das mulheres, que correspondesse ao percentual de candidaturas efetivamente apresentado. Então, se 40% das candidatas fossem mulheres, 40% dos recursos do fundo partidário a ser aplicado em campanha deveria ser garantido para essas mulheres. E, em sequência, foi formulada, então, uma consulta aqui no TSE para saber se esse entendimento também se estendia ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha e ao tempo do rádio e TV, ao que o TSE respondeu que sim, e garantiu aí, então, as duas coisas mais importantes numa campanha e que efetivamente fazem diferença, que é a visibilidade e os recursos. Fizemos uma consulta ao TSE e caiu para ser relatora a ministra Rosa Weber, e ela efetivamente compreendeu que se havia uma lista que indicava 30% de candidaturas femininas, esta lista deveria corresponder ao fundo eleitoral. E foi mais dizendo que o fundo eleitoral deveria ser proporcional ao número de candidaturas daquele sexo. Aí nós tivemos esse grande crescimento, que foi em 2018, nós crescemos 50% de bancada de mulheres. Por que crescemos? Porque todos os partidos foram obrigados a colocar candidaturas femininas. Com esses 30% para a campanha delas, já ajuda bastante para que elas financiem a própria campanha, né? Então, é todo um crescente, mas é um crescente que a gente não pode deixar a luz se apagar depois que acabar a eleição de 2020, para depois acender em 2022. A gente precisa continuar falando sobre isso, né? Eu acho que avançamos muito nesse sentido. Existem várias pessoas hoje o tempo todo falando, né, as TVs abertas, falando sobre o poder da mulher, a presença da mulher nas instâncias de poderes, mas isso a gente precisa continuar, né, porque, como eu falei anteriormente, para vencer um preconceito, uma questão que é cultural, a gente precisa colocar conhecimento, a gente precisa falar constantemente sobre isso. E, ao mesmo tempo, a gente precisa apoiar essas mulheres que estão filiadas nesses partidos. Os partidos políticos têm que valorizar, de fato, cumprir as regras hoje existentes no nosso ordenamento jurídico para assegurar uma eleição legítima para que as mulheres participem com um mínimo de igualdade de chances com os homens. Os partidos têm que destinar os recursos financeiros para essas mulheres e a visibilidade por meio da propaganda eleitoral. E isso nós só passamos a ter no nosso ordenamento jurídico a partir das eleições de 2018 para cá. É muito nova a política para nós, então o resultado surpreendeu todos, porque ninguém acreditava que eu teria chance de me eleger, porque sempre diziam que os indígenas não tinham força,
E nós mostramos nossa capacidade quando resolvemos nos unir. O fato de eu ser a única parlamentar indígena me coloca um desafio muito grande. Eu sou a única no Congresso todo. Ser a única do meu partido também. Então, isso é a parte da minoria, de uma posição que é minoria dentro desse sistema parlamentar. Então, é um grande desafio a partir de onde eu estou. Né? Esse desafio também me dá motivos para fazer cada vez mais articulação com o movimento indígena, porque é preciso que a gente coloque na mesa, em pauta, as nossas demandas. Isso é um desafio, você pautar questões positivas e barrar as negativas. A política também é um espaço nosso, é o espaço de quem vota, é o espaço de quem se coloca à disposição para ser candidato, e é importante que a gente possa cada vez mais levar a sério. Nesse momento a gente tem uma onda muito grande, né, de jovens, meninas, inclusive, que não acreditam mais na política, que ficam enojados, não quero mais, não é espaço para mim, não tem gente que me representa. Pesquisa, dá uma olhada, porque tem. Nós precisamos ocupar esse espaço. A política é um meio de transformação da vida do povo brasileiro. Realizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o percentual de mulheres que integram os partidos políticos, ou seja, que são filiadas aos partidos políticos, você perceberá que esse percentual é de 44%. Ou seja, praticamente a metade de todos os filiados a partidos políticos são de mulheres. Portanto, elas querem participar da vida política. Elas estão dispostas a ingressar neste mundo. A democracia não pode ser defendida pelos partidos políticos apenas da porta para fora. Ela tem que ser defendida também da porta para dentro. Ou seja, os partidos eles têm autonomia partidária, mas eles têm que prezar pelos princípios democráticos, a fim de assegurar um mínimo de inserção da mulher nesses cargos de poder. Ocupar esses espaços de poder na hierarquia partidária é importante, não só pelo poder econômico e político que essas posições acumulam, né, já que são esses dirigentes partidários que vão definir critérios de recrutamento, seleção de candidaturas, suporte para as candidaturas, mas também porque, ao estar nesses espaços, há um acúmulo de poder simbólico que faz com que a sociedade e os pares identifiquem os ocupantes desses postos como figuras proeminentes, né? Então, a própria reprodução, se a gente olhar o recorte de gênero na própria hierarquia dos partidos políticos, a gente percebe as desigualdades e as diferenças que as mulheres têm que se deparar cotidianamente. Se ela não tiver na base, na direção dos partidos, isso vai ficando difícil. Também fica difícil se ela não tem posições de destaque dentro da bancada, se ela nunca consegue entrar numa liderança, se ela nunca consegue a presidência das comissões. Tudo isso, todos estes são espaços fundamentais para que a mulher ocupe. Nós não queremos apenas ser eleitas, nós queremos o reconhecimento do trabalho e da importância da mulher em cada espaço que é dado a um partido ter dentro do parlamento. Chegamos a 2020, nesse tempo, muitas conquistas. E já podemos dizer que as eleições municipais têm um novo marco, o maior número de mulheres entre os candidatos registrados para a disputa, cerca de 33%. Em eleições anteriores, esse índice não passou de 32%. São mais de 182 mil mulheres e elas ainda vão enfrentar muitos desafios pela frente. Às vezes as mulheres internamente elas acham que não têm a força o suficiente, que não estão preparadas o suficiente. Então, para a gente vencer a nós mesmas primeiro, né? E aí ir vencendo cada etapa dessa, é preciso muito amor, muita dedicação, aí, muito preparo. É o que eu sempre oriento, sabe? Não é bater de frente. Eu sou da política que a gente não precisa nunca bater de frente nas coisas, nos sistemas, mas a gente aos poucos a gente vai chegando, sabe, do nosso jeito, mostrando a nossa qualidade, a nossa força. Uma candidatura enfrenta muitos desafios e desafios ainda maiores, né, quando, enfim, tem a questão de gênero envolvida, mas é muito importante
né, que as mulheres se candidatem. É importante saber que vocês têm apoio e que, bom, a gente espera que as mulheres sejam eleitas de fato. As municipais são eleições mais próximas, são pessoas que conhecem mais a nossa realidade, que sabem mais a nossa rua, são os vereadores, os prefeitos. Então, nós precisamos, inclusive, mudar isso, né? Porque quando a gente fala da política, a gente fala dos vereadores e dos prefeitos. Eu acho que nessa eleição nós precisamos falar as vereadoras e as prefeitas. Nós somos cidadãos brasileiros, nós somos detentores de direitos constitucionais. O que a gente preza, o que a gente demanda, o que a gente requer é simplesmente o que está na lei, na Constituição. Sentar na mesa, entender, respeitar e compreender, eu acho que a gente vai avançar muito no Brasil. Mas esse é um desafio bastante longo, sério, e que precisa ser de várias pessoas, de várias frentes, para a gente chegar a esse estado. Eu trabalhei 15 anos de camelô e hoje ocupo a cadeira de vice-governadora. Então é possível que a líder comunitária, que a pessoa que está lá no conselho, a mulher que está aí trabalhando como professora, como médica, advogada e tantas outras na sociedade possa ocupar o espaço de poder, o espaço de decisão. Eu fui vereadora de Rio Branco e eu estou no meu 4º mandato de deputada federal. Mas não foi fácil chegar até aqui. Por que não é fácil? Porque quando nós mulheres entramos na política, existe uma cobrança forte demais da sociedade para sermos melhores em tudo. Mãe e esposa exemplares, melhor política. Eu fico assim, eu olho ao meu redor e eu não vejo que existe essa marcação em cima dos homens que estão na política. É por isso, gente, que eu estou fazendo um apelo. Você, mulher, venha para a política. Venha nos ajudar. Nós estamos precisando de reforço para melhorar o Brasil. Para que o Brasil não seja um país de privilegiados. Para que o Brasil seja, de fato, um país para todos os brasileiros, homens e mulheres. Não queremos, então, somente mais mulheres candidatas. Nós queremos mais mulheres eleitas. E assim, um conjunto de ações que deem suporte teórico e técnico a essas mulheres devem contribuir para que esses resultados sejam alcançados. Não é verdade que existam lugares para homens e para mulheres na política. Não é verdade que existam lugares para homens e para mulheres na sociedade. Então, se nós temos a possibilidade de concorrer, devemos concorrer com coragem, devemos concorrer com altivez, pedir votos e exercer os nossos mandatos com muita dignidade, responsabilidade e competência. Porque é assim que as mulheres fazem as coisas. Assim, com muita garra, com muita determinação e sem nos preocuparmos com os obstáculos. Essas mudanças se darão de forma incrível, muito melhor, muito mais saudável se a gente tiver mulheres que são apaixonadas por aquilo que acreditam, porque isso é uma característica delas. Elas se movimentam dessa forma. Esse é o meu recado e dizer que eu tenho uma esperança de um Brasil muito mais inclusivo e eu tenho esperança de um Brasil que compreenda isso e que os homens e mulheres possam trazer em todos os níveis mais mulheres para a política.